Em princípio, como nós chegamos a Marília, foi um meio inusitado. Nós estávamos na fazenda e apareceu essa oportunidade de Marília. Engarça estava meio desgastado, que nós disputamos o título, mas não conseguimos o acesso por uma infelicidade, bastava o empate. Mas houve sim bastante e nós pegamos o MAC numa posição não muito confortável. Aliás, 2001 já estava numa draga danada, o time no primeiro turno, praticamente ali na zona de rebaixamento. Aí de repente o Garça estava lá em cima, né? Uma cidade menor, mas que vinha com uma grande administração do Caicai e o Luizinho. Aí de repente começou os boatos aqui em Marília, né? O time numa draga, poderia cair para a última divisão. O Luiz, American Sport, pode assumir. E aí no meio do campeonato da Série A3, ele assumiu. E ainda com algumas dificuldades, a negociação, acertou, depois voltou, né? Atrás, depois encaixou, pegou legal todo o segundo turno. O time fez talvez o melhor segundo turno da Série A3 e fechou em quinto lugar, conquistando aí uma das vagas para a Série A2 do ano seguinte. Porque aí seriam só 2 ou 3 que subiriam e de repente houve uma mudança aí, subiram 6 primeiros, que o Marília acabou da Série A3 conseguindo o acesso para a Série A2. Não houve tapetão, como muita gente pensa. Houve sim o índice técnico que foi colocado, houve também toda a mudança no futebol nacional. Para a Série A2, na época, não ficar com apenas 16 equipes, então foi feita essa mudança, foi colocado mais equipes, então ficaram os campeonatos com 20 equipes. E o Marília, como quinto colocado da Série A3, pôde, então, em 2002, disputar a Série A2 pelo índice técnico. Então, acho que foi muito importante também esse acesso, porque nos deu, né, a chance de, no próximo ano, montarmos nossa equipe, com nossa comissão técnica, com nosso planejamento e conseguir o acesso que foi alcançado. Quando começaram a vir os reforços, né, Ronaldo Alfredo, na época, ainda não se cogitava no Palinha, mas grandes jogadores não de Série A2, jogadores de Brasileirão, jogadores de Série A1 do Campeonato Paulista. Aí o pensamento só em subir, apesar das dificuldades. Naquele ano a expectativa era pelo menos se manter na Série A2. Só que o trabalho foi bem feito, foram contratados bons jogadores e deu um bom resultado. Primeiro jogo da Série A2, olha, especificamente não lembro o primeiro, foi contra o São Bento. Foi contra o São Bento, o MAC ganhou, né, de 3-2. São Bento era do Paulo Comelli, também aquele jeito matreiro, né, de esquema tático. E o MAC, me lembro que ganhou no último minuto. Foi um escanteio que saiu lá da direita, né, lá lado do tobogã número 1. O MAC ganhou de 3-2 no finalzinho. Acho que a contratação do Palinha pelo Marília Atlético Clube foi algo, acho que, difícil de acontecer nos dias de hoje. O Marília contratar um grande jogador. O Palinha é campeão mundial. O Palinha jogou em seleção brasileira, campeão mundial pelo São Paulo. Marcou gol na final de 93 contra o Milan, né? Na vitória do São Paulo por 3-2. O primeiro gol foi do Palinha, foi ele que abriu o placar. Então, um jogador consagrado. E ele tinha, na época, um bom relacionamento com o Luiz Antônio Duarte Ferreira, né? O Caicai, que era o presidente do Marília. E a contratação dele, muita gente não acreditava, acabou se concretizando e foi uma grande festa na cidade. A recepção do Palinha, já em frente ao estádio Bento de Abreu, foi algo também que nunca aconteceu na história do Marília Atlético Clube. Muitos torcedores foram recepcionar o Palinha, ele sempre foi muito solícito. E diga-se de passagem, o Palinha de 93 no São Paulo e o Palinha de 2002 no MAC foi praticamente o mesmo jogador. Aqui, em momento algum, o Palinha se omitiu. E todos que passaram por aqui souberam aproveitar o Palinha na melhor qualidade. O Marília tinha um time muito bom em 2002, não era só o Palinha era realmente a estrela maior desse time, mas o time todo era bom. Então os adversários que às vezes se preocupavam muito com o Palinha se esqueciam do restante, e o restante também era bom, mas o Palinha foi decisivo. Nos momentos que o Marília mais precisou em 2002, ele foi decisivo e ele jogou muita bola aqui. Muita gente não imaginava que o Palinha fosse dedicar
nos treinamentos, nas partidas, e ele foi realmente um grande profissional aqui em Marília. No Peru, inclusive, ele tinha sido campeão. Ele veio do Peru para o Marília, até, eu lembro-me bem disso, que até acertar essa documentação demorou, porque o pessoal lá do Peru demorou alguns dias para liberá-lo, né? E aquela ansiedade da torcida veio e culminou com ele sendo o nosso grande ídolo, né? Na verdade, o Palhinha, ele veio assim a brilhantar e ajudou muito. Pra gente, né? Eu, por exemplo, estava começando, tem o João Marcos, né? Que também parceiro de equipe e amigo desde a infância, que também ele, na verdade, torcedor de São Paulo, já conhecia. Pra gente foi assim fantástico, né? É aquele algo a mais, né? Que o jogador sempre espera, poder tá participando, tá junto com pessoas que vão contribuir. Teve um momento do campeonato, acho que 8ª, 7ª rodada. Então o time chegava no Abreuzão, ganhava, ia para fora, empatava. E aí até pelo elenco, se você pegar o banco de reservas do Marília na oportunidade, era uma grandeza, né? Então acaba uma responsabilidade também de conquistar os resultados. Aí do outro lado tinha uma francana do Vantuil Rodrigues, que propriamente lançou o Palhinha para o futebol, né? Lá no futebol mineiro. E a francana vinha arrebentando tudo quanto adversários. Então pegava sempre na frente do Marília no início da competição, na tabela, né? E aí ficou-se então uma responsabilidade muito grande para os jogadores do MAC, para o técnico. Por ele ter feito uma boa campanha na Série A3, nós mantivemos o Vanderlei Paiva. Aí num determinado, não me recordo em qual rodada que foi que nós tivemos que trocar o treinador e optamos pelo Wagner Benazzi, que era um treinador vencedor, que tinha vários acessos. Então, nós não medimos esforços para trazê-lo e ele acabou trazendo algumas peças importantes. E no dia do meu aniversário, cara, por incrível que pareça, que foi no dia 12 de março, o Marília jogou aqui no dia 10 e perdeu para o Rio Preto, de 1-0. Se eu não me engano, o Márcio Rossini era o treinador do Rio Preto na época. E daí, na segunda-feira, o Dr. João e o Luiz, o Caicai, começaram a me ligar. Na segunda-feira, aliás, que eu estava em Marília. E daí ligaram para o Benazzi, daí na terça eu retornei para Matonense, que era o meu aniversário, e por volta de umas 11 horas da noite, o Benazzi fechou o contrato com o Marília, para vir trabalhar no MAC na Série A2, né? E como tinha uma multa rescisória grande, era 40 mil do Benazzi, 10 mil meu, com o Gale lá, que era o presidente da Matonense. O Marília pagou essa multa e nós viemos para o Marília. E ele trouxe mais alguns jogadores da confiança dele, né? E nesse interim, aqueles jogadores que não estavam rendendo, porque era um salário até considerado alto, pelo gabarito da Série A2, né, do estado, e consequentemente ele trouxe o China, que era um volante de confiança dele, mais alguns jogadores, mas era um esquema mais forte, né, na marcação, de mais obediência tática. E jogadores técnicos, você sabe que talvez não tenha aquela obediência. Então houve alguma troca, os resultados principalmente vieram, se não com aquela dinâmica de espetáculo, né, mas os resultados foram agradáveis. Daí o primeiro jogo nosso foi contra o Mirassol. Lá em Mirassol nós perdemos de 1-0. Gol do Edson Pezinho, até que é de Marília aqui de falta. E o segundo jogo nós empatamos 1-1 aqui dentro de casa, contra o Bandeirantes de Birigui. Mas isso eu já havia prevenido o Benazzi, né? Porque a gente trabalhou junto mais de 12 anos aí da vida aí. E ele me perguntou, falou, Brejo, quantos dias para arrumar? Eu falei, vai uns 10 dias. E foi mesmo, tanto taticamente, como fisicamente, como tudo. Mas daí nós arrumamos o time. Fomos lá contra o Atlético Sorocaba, que era o time mais difícil da chave, dirigido pelo Luiz Carlos Martins. Ganhamos o jogo lá 2-0. Saímos contra o São Carlense, ganhamos também, não me recordo quanto. Daí pegamos a Francana aqui, ganhamos 3-1, ganhamos do Nacional 4-0. Daí, se eu não me engano, fomos para aquele mata-mata, que era contra o São José. Esse jogo para mim foi o jogo mais importante que eu fiz no Marília. Foi um jogão, né? Foi um jogão. Eu lembro que os caras do São José tinham um artilheiro, se eu não me engano, que era o Renato Santiago, se eu não me engano.
Um cara que fazia gol mesmo, inclusive ele veio para o Marília numa outra temporada. E foi difícil segurar, o campo lotado, os caras numa pressão violenta. Mas foi muito bom, a gente conseguia sair fora e fazer excelentes jogos, e isso ajudava. O primeiro jogo lá em São José dos Campos, o MAC até que surpreendeu lá, ganhou de 3-0 lá dentro de São José dos Campos. Tinha o grande jogador Renato Santiago, que fazia gol direto, mas lá o MAC conseguiu anular toda a jogada dele e conseguiu sair com um resultado muito bom de lá. Daí virou, no outro domingo jogava aqui. Foi o Dia das Mães. Ganhamos de 2-1. O último gol eu lembro que foi do Ney Bala também, no final do jogo, aos 46. Daí fomos no jogo contra a Francana lá. Perdemos de 2-0, só que naquela época o cartão vermelho valia um gol. E o Celinha havia entrado e foi expulso. Então o Marília teria que reverter, né? Para 3-0, né? Aqui. E perdemos muitos gols. O Palinha perdeu 2 gols lá, inacreditável. Aquele do Exídio também que entrou no segundo tempo, chutou uma bola na trave, ele, o goleiro. Foi um jogo totalmente à parte, cara. Foi um domingo de manhã, às 10 horas. Mas a gente tinha convicção que daria para virar, porque nós teríamos uma outra opção. Se não desse contra a Francana, nós teríamos ainda contra a Portuguesa Santista. Lógico que não seria o campeão, mas teria essa segunda opção, né? Por isso que eu falo que o São José era o mais importante. Porque se você não passasse do São José, teria terminado. E passando, você teria 2 opções, se não passasse pela Francana. E aquele jogo da Francana foi um jogo assim, lá contra a Francana, que foi o primeiro jogo lá, foi um jogo muito esquisito. Esquisito porque o Benazzi, ele tinha o Andrei no banco, e o Andrei naquela época ainda estava cobrando uma falta como ninguém. Tanto é que na final aqui ele foi um cara muito importante, fez um dos gols, foi um gigante em campo. E o Benazzi, aqui é aquela coisa de treinador, né? Você falou uma coisa que eu não gostei, então você está cravado, marcado, eu vou fazer da minha maneira. E o Benazzi, não sei o que ele tinha com o Andrei, eu até tinha um relacionamento assim muito bom com o Andrei, perguntei para ele, falei, Andrei, qual que é o problema seu com o Benazzi? Ele falou, o problema é com ele, não é comigo, né? Porque ele fala que eu tô gordo, que não sei o que, mas meu peso é esse aqui. Ele entrou numa dieta assim, fantástica, entendeu? Perdeu o excesso que ele tinha de peso, estava jogando muito, era um dos principais jogadores do time, né? Ao lado do Palinha, ao lado do Ney Bala, ao lado do Edu Exídio e tantos outros que tinha naquele tempo. E o vento, segundo consta lá, tava, vamos tipo assim, tinha um vento de quase 60, 70 quilômetros por hora a favor do MAC no primeiro tempo. E o Andrei no banco. E saíram algumas boas faltas ali para o Andrei cobrar. E a gente perguntava, né, pô, mas qual que é do Benazzi? Bom, para concluir, o MAC perdeu 2-0 lá, o Andrei não entrou, ficou no banco. E isso irritou profundamente o Caicai, o Luiz Antônio. O grupo estava um pouco separado, né? A gente notou que depois dessa derrota, apesar de que no vestiário o Palinha foi lá, chamou o pessoal, tal, se fechou para o jogo da final, existia uma certa rincha ali dentro do grupo, do próprio grupo, né? Tinha jogadores que o Benazzi tinha trazido, outros jogadores que não tinha trazido, que não estavam jogando, e então estava um momento meio conturbado, né? Então na verdade era um risco muito grande você trocar de treinador naquele momento, né? Mas foi mais intuição do que qualquer coisa, né? Então resolvemos trocar o treinador, trouxemos o Luiz Carlos Ferreira, que estava num momento melhor que o Wagner Benazzi na carreira, né? Uma moral muito grande. E naquele dia a gente vinha vindo de São Paulo, teve uma tempestade para mim falar com ele. Teve uma tempestade no meio do caminho, nós não conseguimos passar o avião, todos acabamos fazendo um pouso de emergência, tentamos em Lençóis, não foi possível, e fomos pousar em Botucatu com a água no joelho,
E foi realmente parecia um ping-pong. No avião estava eu, o Cássio, o Ricardo e o Tonello, né? E foi realmente um negócio desesperador. O vento era tão forte que precisou ser amarrado ao avião. Aí, naquela oportunidade, chamei um táxi e vim, mas cheguei em Marília, era quase 2 horas da manhã. E coube ao João Carlos, o doutor João, juntamente com o doutor Roberto, avisar o Benazzi. Foi uma cena muito triste, né? Tocou meu celular. Eu atendi, era o doutor João Carlos. Aí perguntou onde é que eu estava. Eu falei, estou em casa. Ele falou, eu preciso de falar com você. E nisso o doutor Roberto também pegou o telefone. Não, você está na sua casa? Então sai aí que eu precisamos de falar com você. Aí, estava de short, chinelo. Fiquei ali uma chuva que Deus mandava. Daí eles pararam, eu entrei no carro. Pensei que, lógico, você pensa aquelas coisas, pô, vai falar para pôr Ciclano, vai falar para pôr Bertrana, porque no futebol isso é o que mais tem, entendeu? E como já tinha tido essas passaginhas, né, de papinho furado, aí ele falou, o Benazzi tá onde? Eu falei, tá no hotel. Ah, vamos até lá. Eu falei, agora? Eu falei, então deixa eu fechar a porta. Fechei, mas nunca na vida, cara, me imaginava um negócio desse. Eu falei, vai querer conversar com o Benazzi, isso aí, e vai tomar uma fumada, porque ele não vai aceitar. Daí quando passou pela 9 de julho aqui da igreja Maria Isabel, o doutor João Carlos pegou e falou assim pra mim, vocês estão fora do Marília. Eu não entendi, né? Falei, como fora do Marília? Não, o meu irmão queria falar com vocês, mas a tempestade está muito grande, inclusive eles tiveram que descer, acho que o avião em Botucatu, se eu não me engano, que eles estavam vindo para cá, e parece, conta a lenda, não sei se é verdade também, que o Beto, na época, era o presidente, ele veio de táxi, que ele não quis voltar de avião, porque a chuva, realmente estava uma chuva muito grande aquele dia lá. Eu fiquei paralisado, cara. Aí chegamos no Max lá, chamaram o Benazzi, aí o Benazzi desceu, sentamos naquela mesinha ali, parece que eu estou revivendo isso aí. Aí o doutor João Carlos pegou e falou assim, ó, Benazzi, meu irmão queria estar aqui, mas o avião teve que descer em Botucatu e tal, e ele pediu para dispensar você e o Brejão. A comissão, né, que era eu, o Benazzi e o Miguel, que é o cunhado dele que ele tinha trazido, que vocês não fazem mais parte do Marília. Daí o Benazzi perguntou, mas por que isso, pô? Acabei de falar com ele, ó, amanhã ele vai te explicar e tem mais. Mais ou menos isso, né? É até melhor não aparecer lá no Marília que ele vai acertar com vocês aqui. Para não dar, porque vai chegar um novo treinador e tal. Quer dizer, o treinador já estava contratado e... enfim. É, um jeito despojado, né, do Ferreira, mais na conversa, enfim, ele teve um peso enorme, né, já chegou como o rei dos acessos, né, a conversa, currículo, colocou o time para cima, deixou apenas o João Marcos como volante, colocou o Luiz Fernando, tinha Perdigão, deixou o Palinha, Ney Bala, sacou o Sandro Oliveira, colocou um homem de área, né, porque precisando fazer gols, né, colocou Edu Exídio, enfim, ele mexeu, teve uma importância nos bastidores fundamental. Porque na verdade, como fez a troca de treinadores, não se sabia o que iria acontecer. Nós fizemos um coletivo para aquele campeonato, para aquela final, um coletivo, né, na verdade, para a final, para o jogo final. E eu me lembro muito bem de que o Ferreira, quando chegou, o Luiz Carlos Ferreira, ele testou várias formações e ficou em aberto, ninguém sabia o que ia acontecer. Inclusive, eu acho que nós concentramos em 20 ou 22 atletas, né? Ficou totalmente aberto. Então, assim, aquela situação que o jogador fala, você dorme titular, acorda reserva. E como eu havia dito, mudaram assim várias coisas, posicionamento tático, jogadas, né? Por mais que tinha já uma formação Marília, mas teve várias situações que mudaram. E eu entendo que o Ferreira foi ousado também, né? Que nesse jogo da final ele me tirou do time e colocou Luiz Fernando, meia, canhoto, muita qualidade. Então ele foi ousado, ele jogou com um volante só, que aí ele optou pelo João Marcos, que no caso nem vinha jogando, mas aí acabou ficando como o primeiro volante. E colocou 3 caras para jogar, Luiz Fernando, Perdigão e Palinha, se eu não me engano foi isso. E eu lembro que o time ficou ofensivo, porque é isso que nós precisávamos da vitória, né? Mas antes do jogo tivemos vários momentos, né, de tensão, um deles, né,
o presidente da Francana estava tirando foto com a taça de campeão que estava no estádio, então ele abraçou a taça, começou a tirar foto e tal, entendeu? Aí eu até falei para ele, falei, ô presidente, espera o jogo acabar, né? O jogo não terminou ainda, o senhor já está querendo levar a taça embora, né? Vamos esperar terminar o jogo. E ele sentiu muito, né, quando acabou o jogo, porque é difícil, né? É muito difícil, porque já tinham preparado toda a festa lá em Franca, o jornal já tinha sido rodado, Francana campeã, já tinham comprado a bebida, chopp, já tinham fechado um local lá para os torcedores festejarem e nós colocamos aí a famosa água no chopp da Francana. E a equipe da Francana também era muito boa, para você ter ideia. O William, que jogou muito tempo no Corinthians, brilhou, era um dos zagueiros da Francana. Lá tinha Garrinchinha, né? Tinha o Washington, tinha o Tico Mineiro, que era o artilheiro do campeonato, o Marcelo Flores, que é irmão da cantora Vanusa, né? Então, ele era um time muito bom. A gente está lembrando de alguns nomes. Então, essa vantagem da Francana, ela foi muito grande, aberta lá no Lancha Filho. A época o campeonato era um regulamento meio maluco, que entrava cartão vermelho, cartão amarelo como critério de desempate, e o Marília tinha perdido o jogo de 2-0, tinha tomado um cartão vermelho na época, que foi o Celinho, tomou mais cartões amarelos, quer dizer, não bastava o Marília ganhar o jogo aqui por 2 gols de diferença, tinha que ganhar por 3, por 2 gols nos critérios de desempate, daria o título para a Francana. Os portões foram abertos 3 horas antes do jogo para receber os 15 mil torcedores. Na entrada, confusão com os cambistas, suspeitos de roubo de ingressos. Houve uma acusação de que essas pessoas teriam furtado, mas a princípio nós não temos nenhuma prova concreta, nos seus ingressos na mão dela. Eles estariam vendendo no valor do próprio MAC, que é R$5. Estádio lotado. No último jogo da final do campeonato, o torcedor vem confiante, apesar da desvantagem do MAC, que precisava vencer com 3 gols de diferença para conquistar o acesso. O time do Marília é muito bom, a gente sabe disso, tem jogadores competentes. É só ter paciência que o gol sai naturalmente. O resultado, como eles fizeram 2 lá, nós podemos fazer 3, 4 aqui, né? Guilherme, o pai e o avô vieram de Ourinhos para acompanhar de perto a final. Foi por causa do avô que o torcedor de 12 anos virou um admirador do MAC. Seu José foi vice-presidente do time há 20 anos. Gosto muito do MAC, gosto muito de Marília. E se Deus quiser, nós já estamos na primeira divisão. O MAC é tudo, o MAC é muito bom. Vai ser campeão hoje de todo jeito. Vale o coração, é a vontade de ver o nosso time vencer. E a hora que eu vi aquela coisa toda, aquela casa cheia assim, eu comecei a chorar de emoção. Comecei a chorar, eu vi aquilo, eu falei assim, vai ser... Não pode ter decepção com a casa cheia dessa, com um público desse maravilhoso. E aquela torcida fervorosa que não parava, e bandeira, e rojão, e festa, e grito, e ola. Bom, começou o jogo. Foi uma emoção assim que eu acho que eu senti poucas vezes na minha vida. Bom, o jogo é tremendamente nervoso, né? Só quem já esteve no interior acompanhando uma decisão de uma disputa dessa que pode imaginar. O campo está super lotado, todo mundo nervoso, o Marília jogando em cima da Francana, que é um time experiente, e nesses primeiros minutos a tendência do time é a Francana se defender mesmo, até ver o líquido se assentar no fundo da vasilha. Olha, foi um jogo assim que eu confesso para você ao vivo, acho que eu nunca assisti, foi o primeiro de um time entrar ligado, se bem que todas as finais são assim, mas o MAC foi diferente porque não dosou. Você viu que depois que o MAC fez 3-0, aí sim a Francana deu um calor que é até natural, mas um time que começou a 1000 por hora e terminou a 1000 por hora. Insiste o Marília, novo cruzamento, vem a bola para a área, de cabeça, olha a chance, olha o gol!
na jogada na área, fechou e botou lá dentro. Sai na frente o Mack para a vibração do torcedor aqui em Marília. Edu, 1 para o Marília, 0 para a Francana, Juarez Soares. É justamente isso que eu estava dizendo. Eu sei que o pessoal de Franca está vendo o jogo, está todo mundo na praça, nos telões, todo mundo com nervo à flor da pele. E o jogo aqui também está muito nervoso. Mas o que eu queria dizer é isso. Primeiro, se o time do Marília conseguiria fazer o gol, conseguiu fazer. Quantos minutos nós temos aí? 20 minutos de jogo? Vamos lá, 25 e 30. Então abriu a porteira. Agora nós vamos ter outro jogo, porque o time da Francana vai ficar ligada na partida, vai apertar muito mais a marcação, porque o time do Marília é um livre atirador. Não tem nada que perder. O campeonato pro Marília está perdido. Depende dele reverter o quadro. Já meteu 1-0. Tem muito jogo ainda. Então agora vamos ver como é que fica a partida. Agora, que precisa ter nervo de aço, precisa, hein? O Andrei já, lá no ataque, já chegou numa desproporção danada em cima do, acho que do Tico Mineiro, né? Da Francana. Foi um jogo memorável mesmo. Aí o lance na área, todo mundo tenta chutar a bola, tirar de perto. A Francana tenta o ataque e o juiz, o que vai dar ali? Confusão, Juarez. Olha lá, tem soco, empurrão, rodinha para todo lado. É aquilo que o Juarez dizia, né? É uma pressão terrível aqui no estádio. Jogadores, vamos ver de novo, Juarez. Lancha ali começou com o Garrinchinha. Todo mundo, a Francana tentando o ataque. E aí o Andrei deu um chega pra lá. Aí é o seguinte, todo mundo tá vendo. O Andrei deu 2 pontapés no Garrinchinha, né? Ou no William, né? O William é esse que tá encarando meio mundo aí. Quer dizer, o Andrei deu 2 pontapés. Eu acho que a tensão aumentou mais ainda, né? Porque nós precisávamos fazer mais 2 gols. Então, logo em seguida fizemos o segundo gol com o Andrei. Vai escapando aqui pela direita, procura o espaço para fazer o cruzamento. Agora sim, olha o Palinha. Veja como aperta na marcação ali na entrada da área Francana e a falta favorecendo o Marília. Tem o Andrei em campo hoje, hein? E por que a torcida do Marília vibra quando marcou a falta em cima do Ney Bala? É por causa do Andrei, né? O Andrei em campo batendo falta daí é um terror, né? Inclusive o técnico Luiz Carlos Ferreira optou pelo Andrei no lugar do Vladimir exatamente por isso, Juarez, porque ele bate muito bem falta e é mais uma opção de ataque. A Francana vai precisar do goleiro, hein? Esse goleiro, Marcelo França é um goleiro calmo, vamos ver. Olha o bicho pegando aí, ó. Olha o Andrei pra bola, bateu! Gol! É gol do Marília! Andrei, número 4, não foi por falta de aviso. Aos 37 minutos, o Marília já deixa tudo igual em matéria de gol na decisão, amigo. Andrei botou lá dentro. 2 para o Mack, 0 para a Francana. Que boca, Juarez. Porque quem conhece o Andrei sabe o jeito que ele é. E dessa vez ele não bateu forte. Ele bateu colocado. O Marcelo arrumou a defesa. Fez uma defesa ali, uma barreira com 4, 5. E ele, eu acho que esperou que o Andrei ia bater forte e foi para o outro lado. O Andrei só colocou, quando ela passou por cima da barreira, não dava mais tempo. Eu acho que o equívoco que a Francana cometeu foi ficar muito atrás nesse primeiro tempo. Botou 9, 10 jogadores atrás para garantir o resultado. E fomos para o vestiário com 2-0. Então aí, na volta do time, já deu uma tranquilidade, porque nós tínhamos aí mais 47, 48 minutos aí para fazer somente um gol e não sofrer nenhum, né? Mas a tensão era muito grande, né? Era muito grande. Terminou o primeiro tempo. Aponta o centro de campo, Romildo Correia. 2 para o Marília,
0 para a Francana. Não sei se o Fernando Fontana tem condições de trabalho aí embaixo. Temos sim, Rodrigo. Vamos aqui falar com o Andrei, autor do segundo gol da equipe do Marília. Andrei, entrou, meteu já de falta, né? Eu tenho um dom de bater falta. Nós temos que aproveitar esse lado positivo que nós temos. Então vamos tentar no segundo tempo aí cavar mais falta perto da área para mim continuar nessa tarde feliz aí. Tinha 45 minutos para fazer um gol. E aí na volta o Ferreira não mexeu. Logo acho que com 5 minutos do segundo tempo o Mac acabou marcando com o Ney Bala. Romildo Corrêa está pedindo calma. Está revendo aí a falta em cima do Palinha. O Marília já cobrou, já vai para o ataque. Olha o cruzamento, a bola na área da Francana. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Em cima do Marcelo Flores. Gol! No primeiro lance, o Palinha saiu na cara do gol. O Marcelo Flores fez a defesa. Ela voltou. Ney Bala botou lá dentro. 3 para o Marília, 0 para a Francana. O Marília inverte a vantagem do time de Franca, Juarez Soares. O Marília voltou no mesmo estilo. A bola caiu no pé do Palinha. O Palinha tentou fazer o gol a ele aí, ó. Ele deu um tapa nela para colocar. O goleirão do Francana fez uma defesa espetacular, mas no rebote ele não teve condição, inclusive porque o Ney Bala não pegou do jeito que queria. Pegou meio do lado, ela foi na trave, bateu na trave e entrou. O goleiro não teve a menor chance. E a partir desse momento, ficando desse jeito, o Marília é o campeão da segunda divisão e vai para a primeirona. Bom, e aí inverteu, né? Porque a Francana ia bater um tiro de meta, o Marcelo Flores ou o próprio William, né? O William, ex-zagueiro do Corinthians, né? Era o zagueiro da Francana. Os caras demoravam uma eternidade para bater falta, bater lateral, bater tiro de meta. E aí inverteu. Aí o Mac, pela experiência dos jogadores, vivenciados não só na primeira divisão, do brasileiro, do paulistão, e aí deu o Mac. Frente. Não, isso aí é a confusão. O Ailton tá saindo de marca aqui, Juarez. Vamos ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu, Ailton? O que aconteceu? Já se levantou, Juarez. Tem que voltar, porque o time dele tá ganhando o campeonato aí. Mas de qualquer maneira, é ele que estava lá no fuzueiro, Ney Bala. Ele e o David, camisa número 15 da equipe da Francana, também estava na confusão. Mas briga mesmo não teve, só o jogador ali. Agora, uma entrada criminosa do número 18, está expulso o número 18 do Marília, o Leandro. Os jogadores estão perdendo a cabeça. No finalzinho do jogo, né? Quando eu digo que eram os momentos mais perigosos para o time do Marília, que conseguiu os 3-0, é porque agora a Francana vai se atirar com tudo que tem direito para o ataque. E olha, ainda mais agora. E o Vantuil Rodrigues está indo para cima do Leandro aqui. Vamos ver, Leandro, jogo nervoso, hein? No final do jogo teve uma tensão maior ainda, né? Numa falta que o Tico Mineiro cobrou. Foi o último lance do jogo. A bola passou, acho que o Marcelo Cruz tirou com os olhos mesmo aquela bola. Já no final, apagar das luzes. O cara pegava muito forte, um dos artilheiros da Série A2, Tico Mineiro. Um canhoto, preparou e aí a torcida se levantou. É o lance do campeonato. Se for para fora, já vamos gritar, é campeão. E aí o cara bateu, olha, os anjos da guarda do MAC, porque o Marcelo Cruz, né, goleiro do MAC, olhou assim, a bola passou raspando ali a junção da trave com o travessão, né, lado direito, e ali foi um perigo. 3 minutos de acréscimo, Vantuil Rodrigues. Vai para cima dele, Vantuil está inconformado com apenas 3 minutos. Pessoal do banco de reserva. Vantuil está pedindo 4 minutos, Rodrigo. Tem mais confusão. Você está vendo aí, a Francana tem uma cobrança de falta. O jogo tá... Vamos com calma. A com 10 de novo o time do Marília. Vamos à cobrança da falta. Vem o Tico Mineiro. E ela passou à direita.
baita do gol do Marcelo Cruz. Mata o torcedor da Francana e do Marília do coração. Ele vai pegar a bola, o Romildo, hein? Ah, não. Vai mandar cobrar, mas que chute que o cara acertou. Olha só. Ai! Eu lembro que no final da partida, faltando aí uns 5 minutos, eu entrei, fiquei na porta, o povo segurando, e aí tinha eu mais uns 5 do elenco, doido para entrar, já para gritar campeão e tal. Aí no último minuto, o Rossato saiu numa jogada aqui na lateral esquerda, me meteu uma bola na trave ainda, nós vibramos com aquilo. Marília tenta sair pro jogo. Aí o lançamento pro Sandro Oliveira, saiu o Marcelo Flores. Dramático final do jogo aqui em Marília. O Romildo Corrêa já olhou pro cronômetro, 47:50. Olha a enfiada de bola pro Rossato, tem a chance, bateu na trave. Pegou a bola, Gil. Acabou! O Marília é campeão da Série 2. Volta à primeira divisão, Marília, 9 anos depois, Fernando Fontana no gramado. É inexplicável, né? Aí não tem como explicar, como mensurar, entendeu? A felicidade daquele momento, né? Fomos todos para dentro do campo, comemorar com os jogadores, aí torcida, foi um momento inexplicável, assim, não tem como mensurar, foi uma felicidade imensa, muito grande, um momento que jamais vou esquecer na minha vida. É uma vitória da diretoria, dos jogadores, do Vanderlei Paiva, do Benazzi. Eu só vim no último jogo, entendeu? Então a vitória de todos, parabéns a todos, parabéns à Federação Paulista de Futebol, casa cheia nos 2 jogos, campeonato muito bem organizado. Eu fico feliz em poder participar. Eu apenas tenho a minha colaboração. Aí o técnico Luiz Carlos Ferreira, meus parabéns. Rodrigo, campeão, chegou para decidir, hein? 3 para o Marília, 0 para a Francana. O MAC é campeão da Série 2, está de volta à elite do futebol paulista 9 anos depois. Aí o torcedor fazendo festa, os jogadores no gramado. E toda a festa de fogos pelas arquibancadas afora. Na cabine da rádio, eu lembro que a gente se abraçava, que a gente pulava. Bom, caiu o equipamento, saiu do ar, voltou, você entendeu? Porque o estádio inteiro, ninguém saiu do lugar, muita gente invadiu o campo, né? Muita gente pulou, foi abraçar o diretor, o jogador. Foi um momento de arrepiar. Fora Juarez Soares, merecida a conquista do MAC. Merecida, e principalmente gostei muito do que disse o Luiz Carlos Ferreira, o técnico agora. O reconhecimento ao Vanderlei Paiva, que já tinha ficado 1 ano, foi quem montou esse time do Marília. Depois veio o Wagner Benazzi, que é outro técnico também campeão, acostumado a ser campeão na 2ª, 3ª, até na 1ª divisão. E acabou dando um toque nesse time também, dando sequência ao trabalho do Vanderlei Paiva. E ele saiu e chegou para a última partida, realmente, o Luiz Carlos Ferreira, que foi elegante. Assim é que deve fazer o profissional. Na hora que o time ganha, o time volta para a divisão principal do futebol de São Paulo, ele não esquece os seus outros companheiros. Isso foi muito legal, foi muito bonita, porque foram os 3 técnicos que levaram o time do Marília ao campeonato. A cidade está de parabéns, porque a vitória de hoje foi absolutamente legítima. Rodrigo, eu tô aqui com o Neivala. Rodrigo, eu tô aqui com o Neivala. Neivala emocionado, chorando. Foi difícil, hein, Ney? Amor! Chama minha avó, chama ela. Aí ele mandando um beijo pra mulher dele, olha lá. Te amo! Tá aí, portanto, toda a vibração do Neivala, dos jogadores do Marília. O Marília é campeão da Série 2. A Francana vai disputar com a Portuguesa Santista a repescagem. Parabéns ao Marília, de volta à elite do futebol paulista. Cara, naquele dia, pra dormir foi difícil. Foi difícil. Nós tivemos aí uma noite maravilhosa, né? Depois do apito do juiz, que nós nos abraçamos, ficamos um tempo mesmo dentro do gramado, né? Aí veio a premiação, depois da premiação fizemos uma festa danada nos vestiários ali, nós jogadores, né? E eu lembro que muitos emocionados, eu mesmo,
meu primeiro ano praticamente no profissional, sendo campeão. Tinha um pessoal de Franca, né, que estava naquela cabine lá que fica o visitante, e eles passavam, ali a gente via, passava um, passava outro, passava, voltava, porque ficava com medo de descer, voltava, e o pessoal realmente não acreditava, falava, não é possível. Ninguém, nem o mais pessimista deles acreditava que a Francana não fosse fazer nenhum gol e que o MAC fosse realmente fazer os 3 e aqui aquela alegria. Eu lembro que a festa acabou, era 6h30 da manhã. Fomos para uma boate aí depois, jogador, comissão técnica, diretor e alguns amigos. Foi assim, aí passamos o vídeo na boate, né? Colocamos lá, aquele tempo ainda era cassete, né? Aí pusemos lá, tinha o vídeo e dançamos a noite inteira. Muito uísque, muita cerveja, muita brama, e muita alegria. Foi demais voltar para a primeira divisão. E aí a comemoração não acabava, né? Comemorou segunda, comemorou terça, comemorou quarta, comemorou quinta. E foi, eu acho que a cidade ficou assim, em estado de graça, mais de um mês. Depois que acabou o jogo, a gente foi aqui pra frente do estádio, na Esmeralda, que estava cheio, todo mundo comemorando. E ficamos comemorando aqui até tarde. Todas as pessoas foram muito importantes no dia a dia. E sem elas eu acho que a gente não conseguiria chegar nessa grande final aí e conseguir esse título. E esses grandes jogadores, né, que por eles aí dentro do campo, né, eles que são, na verdade, os artistas, né, e que proporcionaram aí toda essa alegria para todos nós. Então, fico muito feliz e jamais vou esquecer esse grande momento que eu tive na minha vida, né, que na verdade é inesquecível isso aí.